Pronto, professor Jorge. Foi muito rápido, professor Jorge. Foi rápido, mas foi, digamos que, uma viagem, né? Uma viagem. Uma viagem pela questão da natureza, relacionada à lei, sustentabilidade, projetos amplos, estratégicos de políticas públicas para a nossa Amazônia, para a nossa Rondônia. Então, espero que o nosso querido aluno tenha feito anotações, essa viagem aí que ela é muito interessante e muito importante, inclusive para o Enem. Com certeza. Essas anotações aí elas vão ser válidas para quando ele for fazer a prova. É verdade, professor. Embora ele pense, eu estou muito longe. Tá nada. Vai ser, nem, quando ele menos esperar, está no terceiro ano. E o tempo passa assim, ó, no piscado dos olhos, né? É verdade. É muito rápido, galera. Então vamos lá também para a nossa aula de revisão, que a aula de revisão também é tempo de ninja, né, professor Jorge? Exatamente. É só para revisar. Aula 10.2, Polo Noroeste e o Planafórum, parte 2. E aí nós falamos sobre o tamanho do nosso estado, falamos sobre o tamanho total do nosso estado, quase 20% é destinado às unidades de conservação, não é isso? Falamos também das 63 unidades de conservação, das quais, subdivididas, elas são em 24 federais, 38 estaduais, uma municipal, ok? E também a gente relembra para você que nós falamos que as esferas de governo, elas compartilham essa responsabilidade com o meio ambiente. Que palavra bonita, professor Jorge. É bonita, né? Compartilhar, né? Compartilhar. Não, compartilhar é uma palavra bonita, em muitos sentidos, principalmente as coisas boas, né? Com certeza. Coisa boa, como compartilhar conhecimento. Maravilha. É isso aí, galera. Continuando. Então, nós temos 25 Redex. Aí, nosso querido aluno vai lá rever o material e ver o que é Redex, né? Claro, se ele não relembrar. 4 estações ecológicas, 8 parques, 4 rebios, 13 flonas, 4 reservas particulares do patrimônio natural e uma área de proteção ambiental, uma APA, que é aqui em Porto Velho. E aí nós falamos também do CIPAM, do Sistema de Proteção da Amazônia e o Sistema de Vigilância da Amazônia. O CIVAM, ele tem ambos, né, são conectados, interligados para justamente preservar, não só preservar, mas como proteger a nossa Amazônia. E aí, para isso a gente teve que dispor de tecnologia e de recursos internacionais para fazer isso. Foi controverso? Sim. Foi criticado? Foi. Mas necessário? Sempre. O que a gente não pode é ter uma região imensa dessa. Olha, você pode ver aí, ó, Rondônia é pequeno diante do que é a Amazônia. Com certeza. Então, essa imensidão de floresta, de terras, se a gente não tiver controle nenhum, fica bagunçado, Rogério. Desculpa a palavra, mas a palavra é essa. Ficaria bagunçado. Todo mundo acessando a floresta. Todo mundo acessando e todo mundo entrando no nosso território e a gente sem sequer saber, para fazer tráfico de droga, para roubar nossos recursos naturais. Com certeza. Então, né? Deveria sim ter esse sistema de vigilância, esse sistema de proteção da Amazônia. Se já tem todo esse controle, né? Tem os problemas, tem as dificuldades, tem biopirataria, tem tanta coisa que acontece aqui. Imagine se não tivesse implantado o projeto, né, para esse controle aqui da Amazônia. Exatamente. Sem falar que ele se torna um imenso banco de dados, Rogério, isso também é importante frisar para o nosso querido aluno, que ele se torna um imenso banco de dados para diversos tipos de ciências. Maravilha, é isso aí. E diversos órgãos públicos podem se dispor desse banco de dados de informação. Beleza? Claro, isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. E aí falamos sobre o PAC, que são os programas de aceleração do crescimento, que inclusive foram implementados também no nosso querido estado de Rondônia. Parceria entre o governo do estado de Rondônia e o governo federal. Pronto. Olha aí. Não falamos sobre a usina? Falamos sobre as usinas do Madeira. Falamos sobre o terminal? Falamos sobre o terminal do hidroviário lá no Cainágua, no bairro do Triângulo, aqui em Porto Velho. De bola. Não falamos aí sobre a ponte sobre Abunã, ponte do Abunã. Então a gente pode ver, galera, que foram várias implementações que traz o desenvolvimento para a nossa região.
tira outras regiões de isolamento. Imagina como é que eu posso dizer, a acessibilidade de uma ponte dessa. Quanto que traz de desenvolvimento para a região? Quanto tempo, né, demorava para fazer a travessia através de né? balsas, Pois é, né? E o gasto que tinha, né? E na questão das relações comerciais, o tempo é dinheiro. Isso. Na logística é assim. Exatamente. Então, professor Jorge, olha aí, querido aluno. Eu até pensei algo para falar para eles aqui, o seguinte. Então, falamos sobre PAC. Falamos sobre o sistema de proteção da Amazônia. Falamos sobre algumas unidades de conservação aqui do estado de Rondônia. Agora é a vez de quem? É a vez do nosso querido aluno, né, professor Jorge? Isso. De arrepiar aí na atividade, gabaritar a atividade. Porque daqui a pouquinho a gente só volta para vibrar e conferir se a galera realmente arrepiou. Não é isso, professor Jorge? Fechou. Agora é com você. Tchau. Valeu. Fala, galerinha esperta! Até me assustei, rapaz. Rapaz, olha Passou só. já? Passou rápido. Rápido demais. E aí, tu acha que eles acertaram tudo? Como é que Com é? certeza. Rapaz, eu tô aqui Tranquilo? ansioso. Só para corrigir, porque eu tenho certeza aí que o professor presencial, o aluno também está na agonia para conferir essas respostas. Beleza. Então vamos lá, né, professor Jorge? Vamos Atividade de sala. Bora confirmar essa atividade de sala agora. Ver se esse aluno arrepiou. Vamos lá. Questão 1. Recentemente, tivemos a oportunidade de mais uma vez ver o mundo se reunir para discutir as condições ambientais do planeta. No segundo semestre do ano de 2009, em Genebra, na Suíça, houve a Conferência Mundial sobre o Clima, que reuniu 2.500 autoridades especialistas. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Michael Jarrah, diz em comunicado: não podemos continuar a basear-nos no passado para tomar decisão para o futuro. Continuando. O Brasil sai à frente em algumas das suas iniciativas. A Constituição Brasileira de 88 deu tratamento amplo à questão ambiental, no seu artigo 225.3, referente ao ambiente. Ela estabelece que haja necessidade de se criar, em todas as unidades da federação, espaços territoriais para que os seus ambientes sejam protegidos por lei. Falamos isso sobre a aula, né? As unidades de conservação, olha, caramba. Todas elas. Então essa galera... Agora sim, professor. Inclusive, até esquecemos de citar essa lei, o artigo falamos que era da Constituição, né? Que era por força de lei. Mas é o artigo 225 da Constituição. Muito bem. Espaço territorial para que os seus ambientes sejam protegidos por lei. Esses espaços são as unidades de conservação, isto é, áreas delimitadas e demarcadas com a finalidade de protegê-las oficialmente da ação destruidora do ser humano. Vai lá. Rondônia apresenta várias unidades de conservação. Dentre elas temos a do Pacás Novos e a do Guaporé, que são, respectivamente, uma... Alternativa A, Parque Nacional e Reserva Ecológica. Reserva Biológica e Reserva Ecológica. C, Reserva Ecológica e Reserva Extrativista. D, Parque Nacional e Reserva Biológica. E, Floresta Nacional e Reserva Extrativista. E aí, Rogério, o que tu acha? Foi falado lá no texto sobre Pacás. Isso. Certo? Então, bora confirmar aí, né, sem perca de tempo, a resposta correta. É um parque nacional e uma reserva biológica. Vamos só relembrar nosso querido aluno? Vamos riscar aqui? Tome aqui, caneta. Vamos lá. Ó, são respectivamente. Então... Professor, por que o senhor está riscando essa palavra aí, professor? Eu não sei nem o que significa, professor. Beleza. Respectivamente quer dizer na ordem certa. Ok? Então, se está falando de o primeiro tem que ser a primeira opção. Sim. E a segunda tem que ser a segunda opção. Isso que é respectivamente, na mesma ordem. Então, Pacás Novos, Parque Nacional. Isso. Parque Nacional de Pacás Novos. E do Guaporé, uma reserva biológica. Fechou. Beleza? Ótimo, professor. Parabéns. Então, isso aí... Volta aqui, meu diretor. Ó, isso aí fica a dica, porque vem assim também
em concurso. Muito bem, olha aí. Tem essa palavrinha, respectivamente. E lá no concurso são os macetes. São macetes que a gente Top dá aqui na de nossa linha. aula para que o aluno não for surpreendido. Quando ele vê aquela palavra, opa, isso aqui eu não vou perder, que o professor explicou o que quer dizer respectivamente. Beleza? E geografia de Rondônia, para o nosso aluno da mediação, é muito importante, porque ele está em Rondônia. Então, no concurso vai cobrar, vai cair questão de geografia de Rondônia. Isso. E no caso de concurso, vou falar um segredo para os nossos alunos. Isso é um diferencial Fala aí. dele na frente de um concorrente, por exemplo, que vem de fora. Olha aí, galera. Né? Top. Então, a gente já está dando a dica que ele está aprendendo agora, coisas que vai fazer a diferença dele, por exemplo, se ele um dia quiser fazer um concurso público. Show de bola. Beleza? Vamos lá, galera. Continuando. Questão 2. O processo de formação socioespacial de Rondônia é deflagrado seguindo padrões de ocupação vinculados à exploração de suas reservas naturais e guiado por intervenções governamentais que condicionam as instituições locais, moldando o modo como seu espaço se organiza. Certo? A gente tem aí um texto, né, sobre a formação do espaço de Rondônia, e o comando fala o seguinte: como forma de tentar solucionar os problemas ambientais existentes, surgiram projetos que nortearam o desenvolvimento socioeconômico do estado de Rondônia. Então, a respeito desses principais projetos, analise as afirmativas a seguir. Vai lá, professor Jorge. O Polo Noroeste foi criado em 81 e teve a intenção de melhorar a integração da região aos centros já modernizados do Sul, além de uma estratégia de proteção ambiental e de preservação, olha só, das comunidades indígenas e extrativistas. 2. O Planaflora. Planaflora, projeto agropecuário e florestal de Rondônia. Surgiu em 1986 e teve como objetivo geral implantar uma abordagem mais aperfeiçoada para o manejo, a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais do Estado. E 3. O programa Amazônia Sustentável, lançado em 2008, tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, o uso e a proteção dos recursos naturais, e foi muito criticado por não relacionar as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, e o conhecimento que possuem da região. Vamos lá, então. Está correto o que se afirma em alternativa A, somente 2. B, somente 3. C, somente 1 e 3. E a D diz que somente a 2 e 3 estão corretas. E aí, todas, né? Todas. 1, 2 e 3. E aí, professor Jorge? Eu acho que nosso querido aluno acertou essa daí, porque ela não está tão fácil, né? Mas por exclusão ele consegue detectar aí o que está correto. E aí, galera? Olha só, antes de voltar aqui, ó, vamos só voltar. O que está falando aí? A gente falou um pouco sobre essas áreas de programa de armazém sustentável, certo, professor Jorge? E quando fala aí, ó, que foi criticado porque não considerou as áreas quilombolas, ribeirinhas dessa região. E a gente viu que foi considerado, né? Exatamente. Então, isso aqui já entra aqui como uma alternativa à informação incorreta. Vamos confirmar a alternativa correta, que é 1 e 2, que está falando sobre Polo Noroeste, e Planaflora, que falamos na aula anterior. Isso, perfeito. Beleza. Só vale ressaltar também, né, que não se falava tanto em planejamento de ambiente sustentável na época, né? Claro, com certeza. Não se falava tanto, e a gente tem que fazer com que o nosso querido aluno entenda que, embora não tivesse, algumas coisas já estavam no plano, mas que na prática deu muito errado. Claro, muita dificuldade, né? Noroeste, muita dificuldade, uma região ainda pouco habitada, com muita falta de infraestrutura ainda. Com certeza. Época, né? Show de bola. Muito diferente desse mundo que o jovem tem hoje. Lógico. Embora que ele possa pensar que é ruim, não sei o quê, mas nem se compara com o que era. Com certeza, professor Jorge. Muito bem. Beleza. Muito boa observação. Vamos lá. Questão 3. Consequência de ordem social gerada em Rondônia com a construção da usina de Santo Antônio. Então, ele quer uma consequência
na questão social, não é isso? Que foi gerado pela construção das usinas de Santo Antônio. Então é bem simples a pergunta, né? Bem direta, sem muita delonga, né? Ela foi bem direta. O que ela quer saber? Como consequência, o que aconteceu? O desaparecimento por completo da pesca. Opa! O que a gente vai falar sobre isso aí, Rogério? Sobre essa letra A. A gente vai lembrar para o nosso aluno, relembrar, que a gente sempre vai fazer desse estoque de concurso. Sim. Que eles devem o quê? Ele deve desconfiar desses termos. Por completo. Olha só, por completo, olha só. Desaparecimento por completo da pesca. B. Fim do garimpo que ainda atrai aventureiros. Olha aí, ó, outro termo, né? Fim, acabou, né? Então, são termos que fecha o pensamento, né? Sim. Fecha a ideia, né? Então, quer dizer que é o fim, quer dizer que não tem mais. Com certeza. Não é isso? Então, a C, remoção de famílias que viviam na beira do rio. D, extinção dos pastos que atendem à pecuária. Olha só, outra palavra forte. Extinção, ó. Será que a gente não tem mais pecuária aqui daí Porto Velho? Aumento do desemprego em todo o estado de Rondônia. Bem, aumento de desemprego, nossos queridos alunos, eles... Volta aqui com a gente, diretor. Nosso aluno, ele tem que entender, vamos falar um pouco sobre isso aqui, que quando teve a construção das usinas, ele, para muitos pesquisadores, foi mais um ciclo que houve em Rondônia. E que, inclusive, houve uma nova leva de profissionais vindo para cá, para trabalhar nela. Com certeza. Então, não acabou com o emprego. Muito pelo contrário, né? Teve muitos postos de emprego para trabalho aqui na região de Porto Velho. É isso aí, professor Jorge. Inclusive, eu não morava aqui, professor, na época, eu estava em Ariquemes. Mas quando eu vinha, eu me dava com uma situação totalmente absurda, assim, do engarrafamento. Né? 6 da tarde, era um absurdo andar ali por perto da Campos Sales. Verdade. Muitos ônibus levando e trazendo operários. É isso aí. Né? Aconteceu desse jeito mesmo. Isso. E depois também passou, né? Passou também esse ciclo. E a cidade voltou ao normal, mas não houve a falta de emprego. Com certeza. Pelo contrário. Aumentou, né? Veio um aumento de emprego, aumentou o preço dos aluguéis, né? Lá em cima mesmo, todo mundo procurando, qualquer kitnet pequenininho era um absurdo de caro. Absurdo. Pois é, então essa aí já está eliminada, né? Com certeza. Vamos lá ver qual é a questão galera. Correta. Então, olha só, se a questão já está falando de ordem social, remoção de famílias que viviam na beira do rio. Essas comunidades aí tradicionais, os ribeirinhos, né? Muito bem. Questão 4. Na Amazônia rondoniense, a construção de usinas hidrelétricas na última década tem colocado em cena atores e interesses diversos, cuja resultante, entre outros, é a intensificação de conflitos sobre o uso da terra e seus recursos, como, por exemplo, a ação de... Aí o nosso querido aluno vai ter que completar, né, professor? Que fazem sua atividade avançar sobre novas áreas, pressionando as unidades de conservação e terras indígenas. As atividades por sua vez, se beneficiam da especulação fundiária, o que acaba por dar ímpeto à grilagem e à concentração de terras. Outro é um modo de uso do território e dos recursos naturais, por parte por explorar a agricultura de várzea, o extrativismo e a pesca, veem suas atividades prejudicadas pela formação de reservatórios que tendem a manter o rio em sua cota máxima, comprometendo o ciclo de cheia e vazante necessário à biota. A construção de usinas tem restringido as atividades responsáveis por uma das principais atividades desenvolvidas na região, em que pesem os danos ambientais que trazem à biota e às populações humanas. Vamos lá. Aí ele pediu para que você aplicasse qual é a palavra, as palavras-chave, né? Que são 5. 1, 2, 3, 4. 4 palavras. Então, sem mais delongas,
que você acha, professor? Eles acertaram? Ah, tá tranquilo. Só tá tranquilo, né? Vamos lá, olha. A primeira palavra era madeireira, a segunda eram pecuaristas, depois ribeirinhos e depois garimpeiros. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Parabéns a quem acertou. Vamos para 5. Embora o Brasil não apresente qualquer questão a ser resolvida em suas fronteiras terrestres, uma forte vigilância é exercida nesses locais, mesmo com as atividades sendo dificultadas pela grande extensão e a presença da floresta amazônica no norte do país. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre vigilância terrestre no território brasileiro, é correto afirmar que o IBGE, fundado em 1930 pelo governo Vargas, foi o órgão precursor na elaboração de políticas de vigilância e proteção do território nacional. B. Somente com a participação de organizações não governamentais, a partir dos anos 2000, foi possível garantir a implantação de um sofisticado sistema de vigilância terrestre na região amazônica, o CIVAM. C. A Amazônia Legal, que abrange uma vasta área entre os estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará. Eles já viram que acertaram. Já? Já, peraí. Vamos lá. Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso corresponde à área de implantação do projeto Calha Norte. D. Dentro da política de soberania e segurança nacional, destacam-se o conceito de faixa de fronteira e os projetos Calha Norte, CIVAM e Radam Brasil. E letra E. A letra E, área de cerca de 150 km de largura ao longo dos 15.719 km de fronteiras terrestres, é de vital importância a segurança nacional, sendo administrada pelo sistema Radam Brasil. Rogério, esses meninos são espertos, Rogério. Eles já viram que acertaram. Já viram. A gente vacilou, apertou aqui, ó, a gente nem pôde conversar mais com ele. Então, mas beleza, ó, dentro da política de soberania e segurança nacional, destaca o seu conceito de faixa de fronteira. Beleza? É isso aí, galera. Vamos lá? Acabou. Poxa, que pena. Daqui a pouco a gente vai voltar na próxima aula. Próxima aula, com o próximo assunto, né? Com o próximo assunto. Beleza. Fechou, galera. Até mais. Abraço, valeu!